O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Estamos dando início a mais uma edição do painel aqui pela sua TV Erechim, sempre numa parceria com a Unimed Erechim. 52 anos dedicados à saúde. Sicredi, Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Estes são os dois nossos parceiros já de longa data. Quero enviar um abraço aos seus dirigentes, ao seu corpo de funcionários, enfim, e estamos nos aproximando mais de um final de ano aí, que tenha um ótimo final de ano aí e que as coisas possam melhorar para 2024. Bom, nós hoje temos uma mesa aqui bastante recheada culturalmente e intelectualmente. E eu me sinto muito feliz em poder contar aqui com a presença da Maria Wanda Krepinski-Groch, que é conhecida de todos. Fiquei em dúvida se eu colocava embaixo como a história no Jupem, se eu botava sobre a história com os poloneses, com Áurea, com Erechim, mas vamos falar com uma Academia Erechinense de Letras, ela que tomou posse há poucos dias aí. Também o nosso amigo e nosso colega aqui da TV Erechim, Marco Aurélio Pedotti, que hoje vai deixar de lado a gaita, né? E nós vamos falar, você vai deixar de lado fisicamente a gaita, mas nós vamos falar de cultura gaúcha e também sobre a posse do Marco Aurélio na Academia Erechinense de Letras, o que engrandece também com essas duas posses a nossa instituição erechinense. E o retorno, surpreendente, até porque alguns achavam que tinha desaparecido, né? Dr. Alcides Mandel Stumpf, né? Que é também membro da Academia Erechinense de Letras, mas muito conhecido já bem antes, como médico aqui e como dirigente da cooperativa, enfim, da Unimed e agora mais recentemente da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, é isso? Isso. Então tá, me sinto muito contente, espero que vocês possam fazer um ótimo programa, né? E eu não falar mais nada, se for possível. Se os dois homens me permitem, né, obviamente, por uma questão de educação até, nós vamos começar com a nossa única mulher que está presente ao nosso programa aqui. Wanda, querida, seja muito bem-vinda aqui ao painel. Bom dia, é um prazer estar aqui. Espero contribuir com aquilo ao que teu programa se propõe. Ok. Marco Aurélio, também uma alegria em tê-lo aqui no painel. Você que está sempre no vídeo aí, né, com os gaiteiros, os guitarristas, os violonistas, né, enfim, divulgando, incentivando, levando adiante a cultura gaúcha. Parabéns também pela posse na Academia Erechinense de Letras. Muito obrigado, Adelar. Quero agradecer a companhia da Maria Wanda Krepinski-Groch, doutora Alcides, e o Adelar, agora confrades também da Academia Erechinense de Letras. Para mim é um privilégio estar aqui,
e ladeado, né, por pessoas do alto nível do conhecimento literário e cultural da nossa querida Erechim. Ok, falando em literário e cultural, nós vamos ao Dr. Alcides Mandela Stumpf, né, ou ao escritor Alcides Mandela Stumpf. Seja mais uma vez bem-vindo aqui. Muito obrigado, Odi. Eu sempre que venho aqui, eu recordo as primeiras vezes que o Odi nos convidava, quando esse programa estava iniciando. Aí já vai aqui quase 15 anos, né, Odi? Beirando aí os 15 anos. O Marcos Scheuer de Souza, o Dr. Marco Antônio Scheuer de Souza. O nosso amigo, teu colega Castro, né? O Marcos Castro também. Castro. Depois o Pitinim, depois o Sérgio Índicar. Temos uma história muito linda. Vamos acrescentar aí o Mozart Lago. Mozart Lago, o Jorge Conrad também. O Dr. Jorge. A gente tinha uma bela bancada, né, de muito bom. Eu não pude participar, sou membro da Academia Erechinense de Letras, que me orgulha muito, e infelizmente por compromissos que suplantam a vontade da gente, não pude participar da posse dos dois, da nossa confreira e do nosso confrade. Então eu quero manifestar aqui publicamente a minha imensa alegria, a minha admiração pelos dois, pela obra deles, né? Tirando a minha pessoa, ninguém alcança a academia por pouca coisa. Então, é uma história, né? Tanto o Marco como a professora Wanda fazem parte da história cultural da nossa cidade e, com certeza, estão engrandecendo a nossa academia. E tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito bom. Vamos aprender muito com eles, né, Odi? E pelos temas que eles tratam, diferente do usual, assim, o Marcos na parte mais de tradição gaúcha, que é uma coisa extremamente importante em termos de cultura, a gente ter as raízes da gente, ter as referências. E a professora Wanda com a imensa capacidade de juntar fatos históricos, fatos reais e conseguir transformar o que de fato aconteceu aqui numa narrativa com começo, meio e fim até o dia que a gente está escrevendo, né? O Santo Agostinho já dizia que a história não tem fim, a história está em eterno movimento, e a senhora é uma das referências na nossa memória cultural aqui. Então eu fico muito feliz em poder me manifestar aqui pela primeira vez e com essa audiência tão grande e qualificada. Bom, já que nós tocamos no assunto da posse, então, nós também queremos enviar um grande abraço a mais duas pessoas que foram possadas há poucos dias na Academia Erechinense de Letras, que é a Maria Elise Ferreira, jornalista Maria Elise Ferreira, jornalista e advogada e escritora, que se encontra fora do país, deverá voltar no início do próximo ano. E também a nossa patrona da última Feira do Livro, a escritora Joemir Rossetti. Um grande abraço, calma que nós vamos conversar com todo mundo aqui. Bom, vamos começar então com o Marco Aurélio. O Marco Aurélio teve a incumbência de falar em nome dos empossados lá, né? E fez um belo discurso lá, enfim. Como é que foi a emoção, Marco Aurélio, desde quando tu foste convidado a participar, enfim? E fiquei sabendo de mais coisas, aliás, parabéns, recebeste o título de cidadão erechinense, né? Fiquei admirado, assim, a gente já conhecia, mas ali vieram mais detalhes sobre a tua história. Podia dar uma repassada nisso?
Bem, hoje eu quero primeiro agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui, né, junto com um colega da TV Erechim, parabenizar a TV Erechim pelos trabalhos excelentes que fazem em prol da cultura e da sociedade no modo geral, agradecer ao Dr. Alcides Stumpf pelas palavras, né, me honra muito estar na Academia Erechim de Letras, porque temos pessoas como o Dr. Alcides e como a professora Maria Wanda, que a gente é colega de cultura há muito tempo. A Wanda, que não é só da cultura, tem o turismo e tem uma série de histórias, depois ela com certeza vai abordar esses assuntos. Para mim é um privilégio muito grande poder estar na Academia Erechim de Letras. Recebemos esse ano o título de cidadão erechinense, que nos reconhece, não somos atrás de Erechim, sempre levamos o nome da nossa cidade em nossas andanças pelo Brasil afora. Fiz um trabalho hoje, sempre na área cultural, muito ligado também ao vídeo, agora por 7 anos aqui na TV Erechim, trabalhando com o programa TV Sangue de Gaúcho. Tenho 5 projetos aprovados culturais que envolvem a parte de vídeo, de mídia, um deles inclusive o Histórias do Sul Contadas em Prosa e Verso, onde o Ode também falou um pouquinho da importância da imprensa dentro do contexto cultura. E nesses meus quase 40 anos de trabalho, a gente teve a oportunidade de levar um pouquinho da nossa cultura do sul do Brasil, não só para o sul, mas também para o Brasil inteiro e até para a Europa. Tivemos também, num dos projetos, a edição de um livro chamado Receitas da Nossa História, que é um livro que fala um pouquinho de 12 etnias, tem um breve histórico de cada etnia, e também fala sobre a culinária, porque também é um assunto cultural muito importante, né? Escrevermos um pouquinho, deixarmos alguns registros das etnias onde tivemos a participação da etnia polonesa, a Wanda muito bem representou os poloneses e tantas outras que fazem parte desse trabalho. Então, eu me sinto muito honrado, muito feliz em poder estar na Academia Erechim de Letras, na cadeira 28, e que para mim foi realmente um momento importante. Falar sobre a academia e sobre os empossados foi também uma honra muito grande. Falei sobre a imortalidade, por que os acadêmicos se tornam imortais. Na verdade, eles se tornam imortais pelas obras que eles deixam de registro, assim como o Dr. Alcides deixa na área literária, né, um acervo importante, e isso imortaliza a história dele, seja ela fictícia ou real. Temos a Wanda, temos os demais acadêmicos, que todos têm lá uma história escrita. Então isso é muito importante. E eu acho que essa imortalidade não vem só na vida, na questão da vida, ela vem nas obras que se deixam. E eu, além do livro, deixo aí uma obra de cultura, porque é onde a gente sempre passou, sempre levou o conhecimento. Há poucos dias, hoje, fui homenageado na cidade de Blumenau por uma academia de dança, que trabalha com dança, que foram meus alunos há 35 anos atrás, lá na FURB, quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho no curso de Educação Física, dando aula por 3 anos e meio, eu fui professor contratado da FURB, e na época eles foram meus alunos, e hoje eles ganham a vida trabalhando com cultura, com dança, com atividades culturais. Então, deixamos sim uma história de quase 40 anos, e aonde a gente passa, graças a Deus, temos grandes amigos, boas lembranças, e eu me sinto honrado em poder hoje fazer parte deste grupo tão seleto da Academia Erechim de Letras, porque é um reconhecimento que nós tivemos, né, nesses anos todos de trabalho. Agradeço de coração, não só a minha pessoa, como também as que foram minhas confrades empossadas no mesmo dia. Esse deixamos aí, nós vamos antepor um termo aí, estamos deixando, não é? Porque é verdade. Acho que não encerraste ainda a tua fase de continuar deixando, né? Wanda, vamos falar um pouquinho sobre... A Wanda já foi patrona de uma feira do livro, mas, ironicamente ou não fazia parte da Academia Erechinense de Letras. Há um certo contrassenso nisso, não sei, mas eu acho que justiça foi feita agora, e nem sei se quando tu foste patrona, se havia já a Academia Erechinense de Letras, que está completando 9 anos de existência. Claro, já existia a academia, e para mim foi uma grande surpresa quando eu fui convidada para ser patrona da Feira do Livro. Mas eu sempre tive assim, muita proximidade com pessoas que pertencem à Academia Erechinense de Letras. No momento em que
a gente foi brindado com essa homenagem. Eu pensei em todos que a gente sempre construiu junto. A gente não faz nada sozinho. Então, com todos que a gente sempre construiu, eu reparto com estas pessoas todos os anos, tanto em atividades públicas quanto privadas, quanto mais particularmente da etnia polonesa, e muito no turismo. Então, eu gostaria de, nesse momento hoje, repartir com todos esta grande homenagem com a cadeira número 25, com a patrona Hortenila Testa. E, ao agradecer com quem construiu, junto, também agradecer a Academia Erechinense de Letras, na pessoa do professor Alcides aqui, do doutor Alcides. Quando a gente recebe uma homenagem desse teor, a gente revisa a vida, repensa o que fez, o que poderia ter feito melhor e o que ainda precisa fazer. Porque a homenagem é isso. O que ainda preciso fazer para ser merecedora da generosidade das pessoas. E foi um gesto de generosidade. Jamais imaginei, pessoalmente, em família, jamais imaginamos isso. Quero enviar aqui também os cumprimentos, um fraterno abraço à presidente da Academia Erechinense de Letras, a professora Helena Confortin, que tem sido o termo é bastante antigo, né? Abnegada, digamos, uma pessoa extremamente dedicada, para atualizar o vocabulário um pouco mais, né? A tudo que diz respeito à instituição Academia Erechinense de Letras. Realmente um trabalho fantástico, né? Enfim, que me lembrou uma frase que eu vi num filme aí essa semana, vamos ver se depois eu consigo encaixar ele bem aí, essa frase aí. Um grande abraço e também, por que não, a Lúcia Balvete Palhosa, né, que também tem se mostrado assim muito disposta a dar uma contribuição. Não vou citar os demais, porque daí teria que citar 32 ou 34. Aí é melhor pegar a lista e dar uma olhada aí. A todos, um grande abraço aí. Por onde tens andado, afinal, então, doutor Alcides, que andou pela Itália, voltou? Bom, para a Itália já faz um bom um tempo, tempinho. Mas eu acho que foi fim de maio, começo de junho. Mas depois, acho que não sei se nós falamos uma vez, mas enfim, o senhor ficou de lançar o Sapateiro de Bruxelas, não sei se é o 2, é isso? Outras crônicas. Outras crônicas, né? E até hoje acho que não foi lançado oficialmente em Erechim. A minha, só botando na ordem cronológica, como tu fez a pergunta, a minha ida, ela foi primeiro para a Inglaterra, onde eu fui fazer um curso da parte de gestão médica, né? A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, também na parte de gestão, que é hoje que eu atuo com mais intensidade, e principalmente no modelo de saúde inglês, modelo de saúde pública inglês, que é extremamente adequado. Um dia, com calma, a gente pode até aprofundar. Funciona muito bem o SUS da Inglaterra, de uma maneira impensável, assim. Eles fazem, para resumir, uma mescla de saúde privada com saúde pública. Então, determinados grupos de profissionais da saúde assumem, simplificando, bairros, e eles têm um rendimento contratado com o Estado, e eles são responsáveis pela saúde daquela população. Em geral, 25 mil pessoas por clínica, vamos dizer assim. E funciona muito bem, porque eles, vamos dizer assim, a contratação
ela é renovada de 5 em 5 anos, a pessoa tem que ter um desempenho, a equipe tem que ter um desempenho bom, e dependendo da avaliação da população, essa equipe ganha bônus em dinheiro. Então, o nível vai subindo muito, e eles investem muito em medicina preventiva, porque aí o paciente fica melhor atendido e o gasto total da saúde acaba reduzindo. Então, é um sistema, isso, lógico que eu estou falando muito rapidamente, mas eu não queria deixar de justificar a minha viagem, que não foi só turismo, né? E depois a gente foi para a Itália, sempre que a gente vai para... Não são muitas vezes, mas às vezes que a gente vai para a Europa, a gente sempre tem que ir para a Itália, não tem como não ir. Nós temos agora parentes morando lá, então fica melhor ainda. Fiquei na região do Vêneto, do Vale do Prosecco, Veneza, Milão, etc. Ali para o norte. Na volta, fizemos o lançamento do nosso livro. Esse livro são crônicas escritas, a maioria durante a pandemia. Então ele tem é um resgate histórico, porque a crônica ela é feita no momento que as coisas estão acontecendo, né? Então tem muita coisa sobre a pandemia, o que todos nós passamos, o sentimento de medo, acima de tudo. Depois a gente partiu para quase polêmicas como se proteger melhor, etc. Então vai aparecendo alguma coisinha aí, e aquelas situações do cotidiano que esse personagem sapateiro de Bruxelas, ele observa do seu ponto de vista, que obviamente não pode ser levado muito a sério. É um personagem às vezes incontrolável, então a gente tem que... a gente sempre procura o lado mais ameno, mais satírico, mas não deixa de ter um personagem muito mais fácil para quem escreve manifestar, às vezes, coisas que nem mesmo a gente concorda, mas que estão no ar. Então, eu gosto muito desse personagem, vou manter ele por mais um tempo. E nesse livro aqui, particularmente, eu fui procurado pela editora Sulina, de Porto Alegre, que é uma das grandes editoras do Rio Grande do Sul. Aceitei o desafio, compilei essas crônicas, escrevi mais algumas, e para minha surpresa, ele teve uma aceitação muito boa em Porto Alegre. Na livraria Paralelo 30, que fica ali pertinho do Parque da Redenção, pro lado da rua José Bonifácio, onde tem aquela feirinha, onde tem um exército por ali, fica essa livraria, que é uma livraria muito conceituada no meio literário de Porto Alegre. Não é uma livraria grande, né? Essa livraria que tu compra escova de dente, chocolate, é uma livraria. E no mês do lançamento, que foi junho, julho, o nosso livrinho foi o mais vendido na livraria. Tá? Então, fiquei extremamente... A vida nos dá umas surpresas boas de vez em quando, né? E agora, outro dia, estive lá na Feira do Livro, ele estava lá na estande da Sulina, e, obviamente, eu fui perguntar se tinham vendido algum e tal. E disse, não, o pessoal gosta, compra. Então, parece que o nome do personagem é muito sugestivo, e o fato de ser crônicas, que é uma leitura mais fácil. Hoje em dia as pessoas querem ler, às vezes, com intervalo de tempo menor. Então, a crônica, ela se adapta aos nossos dias. Então, eu estou extremamente feliz. Eu ainda não fiz o lançamento desse livro em Erechim, é um absurdo, mas se justifica porque a gente tinha até a presença de membros da Academia Rio Grandense de Letras que viriam, etc., mas estava marcado para o dia 9 de setembro, que foi bem
quando deu aquele problema das cheias, ali principalmente no Vale do Taquari, e realmente naquela época não tinha, naquele dia mais especificamente, não tinha como se chegar nem por terra nem por ar, porque o tempo estava muito ruim, e acabamos indefinidamente adiando. Agora quero ver se em dezembro a gente faz o lançamento. Muito bem, muito bem. O Sapateiro de Bruxelas foi uma sacada e tanto, né? Porque eu acho que eu vou trocar o termo usual aí, com perdão. Quando alguém vem me pedir, olha, vai se queixar pro bispo, a gente dizia, né? Eu vou mandar se queixar pro Sapateiro de Bruxelas. que eles sabem sobre tudo, quase, né? A Wanda tem um assunto interessante aí, que é um termo, como é que é? Memorabilia. Memorabilia. O que vem a ser, o que é para os menos informados como eu, assim? Olha, eu gostaria de fazer uma ponte com o Sapateiro de Bruxelas, porque a memorabilia é tudo que nos leva a memórias, sejam elas palpáveis, com objetos, com livros especialmente, sejam elas imateriais, apenas memórias. Então, é uma autora, a Leida Assmann, ela é do Brasil, e ela está fazendo me parece que é do Brasil, sim, mas ela está fazendo um estudo que fecha com outro termo. Podemos abordar outro termo hoje? Claro. Que fecha com a palavra museologia. Museologia é tudo aquilo que também leva a memórias, leva a lembranças, leva a você conectar-se emocionalmente com diferentes espaços. Então, a museologia é também um desafio para as pessoas atualmente, e essa proposta é de uma autora costarriquenha, Georgina de Carli. Museologia é tudo que nos remete a um espaço de museu. Tudo que nos remete a um espaço físico, e esse espaço físico, ele nos leva à viagem, nos leva a nos estabelecermos com alguma coisa da nossa vida, dos nossos ancestrais, até projetar o nosso futuro. E em museologia, posso citar exemplos práticos? Claro, à vontade, Wanda. Então, a Georgina lembra museus públicos, museus privados, casas de memória, casas de cultura, polos culturais, bibliotecas privadas, bibliotecas públicas. Aí está o espaço para o livro, para tudo aquilo que a Academia Erechinense de Letras já projetou, já promoveu, abre caminho para o livro. Então, bibliotecas públicas e privadas. Casas abandonadas são museologia. Traçado da cidade, as cidades são diferentes. Só fazendo uma rápida referência, as rótulas em Erechim, elas têm uma grande história do século passado ainda, quando aqui teve um encontro de nós, erechinenses, com uma comitiva da Itália, pessoas daqui que foram para a Itália, fazendo até uma ponte com o que o professor, o doutor Alcides falou. Então, esse traçado da cidade, que é semelhante aqui, por exemplo, temos aqui Getúlio, Araranguá e Santa Catarina, que tem essas rótulas, o traçado da cidade que mudou, mas o traçado original. Os nossos mosaicos, por exemplo, são uma museologia viva. Monumentos, obras de arte em espaços abertos e espaços fechados. A nossa catedral, por exemplo. Os painéis de esgrafito a fresco em alguns espaços públicos. Lembremos das nossas ferrarias, das nossas carpintarias,
dos moinhos coloniais, os moinhos de roda, memoriais, santuários, locais de devoção, que hoje a parte da espiritualidade cresce muito com o novo visitante, o novo turista. Locais de fatos históricos, então a gente não vai referir aqui, porque todos já com certeza lembraram nesse momento, ruínas, parques florestais, parques naturais, o nosso Parque Longines, por exemplo, cascatas. Então os locais naturais também são uma museologia. E a museologia nos remete também a prezarmos por esses espaços, para que eles sejam, para o futuro, um significado, mas para o presente, o significado que tem. E a memória é um momento de você viver a sua emoção, a sua sensibilidade. Nós somos seres humanos que temos paixões. E uma das paixões é justamente aquilo que nos fala a alma e ao coração. Deixa eu fazer Aonde entra a Wanda Groth nessa história toda aí? A senhora sempre foi uma pessoa ligada ao turismo e tal. Também. É que, na verdade, nós pensamos e estamos justamente fazer um movimento regional aqui, na parte da museologia, e fazer um trabalho integrado entre todos esses pontos de memória, pontos de museologia, e nós temos um patrimônio material e imaterial, patrimônio cultural material e imaterial imenso. Imagina as próprias manifestações de canto, dança, música, literatura, que faz parte da museologia. Então, esse é um movimento regional que pode atrair, que bom que você fez essa pergunta, pode atrair muitos pesquisadores nacionais e internacionais. Há poucos dias tivemos visitantes da Universidade de Lublin, justamente pesquisando as atividades de mais de 30 anos atrás, mas essas atividades registradas com fotografias, com atas, com documentos, com memoriais, com diferentes registros imateriais também, imateriais. Então, a museologia é uma forma de você trazer pessoas de um determinado nível cultural e de diferentes interesses que podem estabelecer pontes indestrutíveis através da cultura. A senhora entende que o Alto Uruguai é rico nesse aspecto, digamos assim? Riquíssimo. Riquíssimo. Nós temos um levantamento dos 32 municípios que fazem parte do Credenor. Dos 32 municípios, nós temos o levantamento de tudo. Quer dizer, ele nunca vai ser bem atual, né? Porque as coisas variam, vão sendo acrescidas, vão surgindo novas iniciativas, porque na área museológica, da memória, da literatura, música, canto, dança, tudo isso, ela nunca tem ponto final. Nunca tem ponto final. Foi a frase que o Dr. Alcides trouxe antes, que o Dr. Alcides, né? A história nunca tem fim. Nunca tem fim. E eu gostaria de acrescentar que a gente tem paixão, né, pelas coisas. E paixão é diferente de amor. Quem tem paixão é complementado pelo amor, mas tem que ter paixão para mudar as coisas. Eu acho que é isso que nos trouxe aqui, nesta bancada contigo hoje. É a paixão por aquilo que cada um de nós faz. Muito bem, nós estamos então hoje conversando aqui com a Maria Wanda Krepinski Groth, com o Marco Aurélio Pedotti e com o Dr. Alcides Mandela Stumpf. Nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e já retornamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso painel de hoje, bastante cultural aí. Doutor Alcides, o senhor gostaria de se manifestar sobre esse aspecto abordado pela grande Wanda? Eu achei muito interessante, são coincidências na vida da gente. A museologia é uma ciência fantástica, a professora com muita felicidade citou aí os diversos ramos, e, enfim, ela tem tudo a ver com a memória da própria raça humana, né? A nossa região aqui é extremamente rica na diversidade. Quando nós falamos agora dessa viagem que eu fiz recentemente, eu andei, por exemplo, no interior da Inglaterra, eu teve aulas em Oxford, Manchester, outras cidades, e tu vê no interior da Inglaterra aquelas igrejas centenárias que representava toda uma cultura, um esforço, uma união daquelas comunidades por uma coisa maior, né? Por uma coisa intangível, que é, enfim, o crescimento espiritual. Então é impressionante tu ver praticamente no meio do campo, no vilarejo, uma catedral gótica imensa. Aquilo deve ter dado um trabalho absurdo em termos de mover aquela quantidade de pedras. Não tinha concreto, não tinha nada, era tudo feito. E isso tem por que isso era feito e por que era tão importante, né? Leva tudo para a questão espiritual, para o convívio ordenado, organizado, enfim, uma série de situações que a gente pode dizer que eram homens de boa vontade, né? Pessoas íntegras. E isso às vezes até dá um choque, quando a gente às vezes se depara com, eu não chamo cultura porque não é cultura, mas com o que nós estamos vivendo atualmente, né? E então, já emendando o assunto, eu trouxe esse livro aqui, que me caiu nas mãos. Aliás, ele só foi editado no Brasil esse ano. Ayn Rand, ela é autora daquele livro, da trilogia do Atlas, né? A Revolta de Atlas. Ela nasceu na Rússia, mas é uma filósofa, mas escreveu, enfim, dos Estados Unidos. Esse livro aqui é uma preciosidade. Eu gostaria que todo mundo que gosta de literatura, de artes em geral, adquirisse esse livro. Ele deve ter, eu sei que ele tem na Amazon. Então, acho que aqui em livrarias locais ainda não chegou. Então, o que diz esse livro, professora Marco José Delardi? Essa preciosidade aqui diz, de uma maneira muito bem colocada, muito sólida, com conhecimento filosófico profundo, que a partir ali do ano de 1920, mais ou menos por ali, a nossa cultura, a cultura ocidental, entrou num processo de declínio. Tá? E tudo que nós falamos aqui tem a ver com esse livro. Por exemplo, o Marco dedicando uma vida a manter uma tradição que a gente nem sabe direito o começo, mas que é nossa, né? Que é nossa. Nada contra, mas isso vale muito pelo conteúdo
histórico, pelo conteúdo de raiz e pelo conteúdo de arte. Né? O que ela prova aqui, por exemplo, em termos de música, Marcos, que barulhos repetitivos, tipo uma batida, uma britadeira, que se assemelha muito à música, algum tipo de música atual, eles tendem a estreitar a nossa capacidade de pensar. Enquanto músicas harmônicas tendem a expandir. E assim, com a música, ela vai evoluindo na pintura. A pintura clássica, a pintura abstrata, o rabisco, a pintura quase menos que infantil, que aí querem impingir como cultura. Isso também ajuda a tu pensar menos. Né? E assim ela vai mostrando que culturalmente existe um movimento muito grande, em marcha, que, por razões que a gente vai ver no livro, querem que a gente se apaixone menos, que a gente sinta menos vontade de se apaixonar, menos vontade de viver a arte, menos vontade de viver as coisas belas. Então, tem tudo a ver com museologia, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, tem tudo a ver com a nossa academia, por isso que eu faço questão de divulgar e que todo mundo que tem apreço à cultura leia esse livro aqui. Muito obrigado pela dica aí, enfim. Deixa eu voltar com o Marco Aurélio, então, um pouco mais aí, o seguinte, eu fiquei impressionado favoravelmente quando do recebimento do título de cidadão erechinense, quando veio a parte dos depoimentos, né, uma série de depoimentos de pessoas das mais variadas cidades do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, e particularmente me chamou a atenção acho que era de Florianópolis, não sei, que falou mais tempo, e também daquele senhor lá de Ribeirão Preto, acho, que seria filho da Hebe Camargo, é isso? Né? O filho da Hebe Camargo buscou como é que ele podia criar um grupo de danças gaúchas, é isso? Né? E chegou até o professor Marco Aurélio Pedotti. Então, a Hebe Camargo, uma das deusas da televisão, concorde ou não concorde, mas uma vitoriosa na TV brasileira, né? O filho dela levou o Marco Aurélio. Aí, qual foi a minha surpresa quando achei que ele ia chegar num carrinho, aí ele me chega com 2 ônibus. Conta essa história. Essa história é bonita porque faz parte da história da minha carreira. Eu tive a oportunidade, inclusive a Wanda teve participação na época, hoje. Tá? Não posso deixar de fazer esse comentário especial, porque levamos o Jupen e levamos o CTG Galpão Campeiro para gravar um programa em São Paulo. E o Marcelo Camargo contatou aqui com o Barbieri, da Cantina Real. Ele queria levar um grupo daqui, ele procurou no guia, na época existia o guia telefônico, e encontrou Cantina. Ele queria um grupo gaúcho, ele achou que Cantina tinha tudo a ver com o grupo. Na época eles tinham sido alunos meus de dança, e o Jefferson Barbieri indicou, não, tem uma pessoa aqui que trabalha com isso. Passou para mim o contato, fiz contato direto com o Marcelo Camargo na época e tal, e acabamos indo, né, com o CTG Galpão Campeiro, a Wanda então, trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, também contei com o apoio do Poder Público, porque... Indústria, Comércio e Serviços. Indústria, Comércio e Serviços, exato. E aí a gente acabou tendo que contar com o Poder Público para poder colocar os ônibus à disposição dos grupos que lá participaram, e daí convidamos o Jupen esteve lá. Posteriormente fomos à Europa, que daí a Wanda tinha um convite, repassou para o Galpão Campeiro, acabamos indo para a Polônia, que a Wanda também foi conosco. Então é uma história muito bonita, não temos tempo para contar tudo. Mas foi um momento realmente muito importante da nossa vida, da nossa carreira. Muitas pessoas me conhecem aqui como dançador aí no CTG, né? Mas eu tenho muita história para contar e eu acho que isso vai ser registrado num livro agora,
fazendo parte da academia, vou ter que ir para as letras, obrigatoriamente fazer aí algumas crônicas ou, quem sabe, memórias desse trabalho. Mas, doutor Alcides, muito importante o senhor falar sobre a musicalidade. Eu estou com um projeto aprovado no Conselho Estadual de Cultura, chamado Coração Missioneiro, vai ser um projeto pela LIC, e que nós vamos desenvolver agora em 2024, falando um pouquinho sobre as reduções jesuíticas e a musicalidade missioneira. E aí vem exatamente esse trabalho, falar um pouquinho disso que o senhor acabou de comentar. Eu já estou estudando sobre isso, já faz um ano que a gente vem se preparando. Vamos voltar lá ao século XVI, século XVII, com a fundação das primeiras reduções jesuíticas, e aí vem as grandes igrejas ou reduções que nós temos no nosso estado. Né? Vamos falar dos 30 povos missioneiros, que não são só os 7 brasileiros, falaremos sobre os 8 paraguaios e os 15 argentinos, e teremos a importância da música, porque, por incrível que pareça, doutor Alcides, quando a coroa portuguesa chegou no Brasil, os índios tinham 3 notas musicais só que eles executavam. A clave de sol veio trazida pelos europeus. E a música barroca veio para a região missioneira. E quando se fala em região missioneira, não se fala só da região que nós conhecemos, que é São Miguel, Santo Ângelo. Não, a nossa região aqui era missioneira. Porque as missões se estendiam desde o sul do Uruguai até a região de Salto do Guairá. Que as primeiras reduções jesuíticas foram feitas no Paraguai, naquela região. E que a Igreja Católica estava em baixa na época na Europa e resolveu expandir com a Companhia de Jesus, né, a aquisição de novos fiéis. Como é que os índios eram cooptados ou trazidos para as reduções? Porque o ato de reduzir era trazer os índios que viviam soltos, né, pelo campo afora, vamos dizer, aqui no Rio Grande do Sul ou no sul do Brasil, trazer para um convívio mais de família. Os padres jesuítas entravam com canoas pelos rios tocando instrumentos de corda. E isso fazia com que o barulho que o senhor citou, que era da musicalidade já harmônica, porque então tinham toda uma história da música barroca, e assim eles faziam com que os índios conseguissem vir até a beira do rio. E aí o contato começou. Então teremos aí um projeto muito bonito, doutor Alcides, que vai ser registrado numa minissérie de 13 episódios, tá? Que tem um apoio de grandes empresas da nossa cidade e do estado do Rio Grande do Sul, e que vamos fazer hoje. Quem sabe um belo trabalho, teremos a participação do maestro Gleison, aqui de Erechim, que é um historiador, mestre em música, que vai contar a parte da museologia, toda ela, né, desde do início da história da América do Sul. Claro que vamos ter que reportar um pouquinho a Europa também, porque o velho continente é que nos mandou para cá a cultura, né, por volta de 1500, 1537, nós temos aí a fundação daquela região do sul do Uruguai, onde tivemos a participação tanto dos espanhóis como dos portugueses, e vou dizer para vocês, essa história vai ser contada com muito carinho. Não vamos contar história, vamos lembrar fatos, porque a história já está contada. Essa história vai ser gravada ou... Vai ser uma minissérie. Em vídeo ou vai ser em vídeo. E teremos também um material didático, que depois nós levaremos às escolas. Aqui já estão sorteadas 6 municípios que nós trabalhamos no Alto Uruguai, e teremos lá na região das missões, na Associação dos Municípios Missioneiros, na MM, vamos trabalhar com mais 6 municípios. Então nós estaremos aqui de Erechim, indo para a região missioneira e trabalhando, né, para contar um pouquinho, porque essa região missioneira ela vem para cá, né? Nós tínhamos o TAP era todo o Rio Grande do Sul, numa linha imaginária da bacia, digamos assim, do Guaíba para cá, para a região norte do Rio Grande do Sul, era tudo missioneiro. Temos aqui o Campo das Vacarias, onde os índios traziam o gado para se criar, porque era uma região de campo, como temos o sul da serra, na região, depois de São Gonzaga, quem desce para o lado de Santa Maria, também descia muito gado para aquela região, porque eles levavam para os campos para poder reproduzir. Então, vamos contar um pouquinho sobre a plantação de vinhas. As primeiras vinhas plantadas no Rio Grande do Sul foi na região de São Nicolau, assim como tivemos a cana-de-açúcar plantada para a medicina, para a infusão de ervas e fazer alguns remédios, também naquela região. Então teremos aí uma história, e viemos com a parte de museu, que é a tua área que tu vais trabalhar, vamos estar muito próximo disso também. Então eu me sinto muito honrado em estar aqui, poder estar antecipando um pouquinho desse trabalho hoje. E ser cidadão erechinense
me brindou com todos aqueles depoimentos e que estou colocando agora individualmente nas redes sociais. Quem nos acompanha, TV Sangue de Gaúcho, pode, né, acompanhar todos os depoimentos que vamos individualizar e mostrar. E na TV Câmara tem aí, foi transmitido toda a sessão da Câmara. E eu fico muito feliz de poder ter tido esta honra, esse privilégio. Agradecer ao professor André Jukoski, vereador, que foi o que propôs, endossado pelos demais vereadores do Distrito Estadual Chinense, e que nos orgulha muito. O senhor quer tu vê como as convergências, né, o sincronismo, né? Jung falava que as coisas não acontecem por acaso. Essa cultura dos jesuítas, ela é fantástica, né? O pedaço de terra que eles escolheram não podia ter sido melhor. O conhecimento que eles tinham em arquitetura, astronomia, ciclos para plantas, etc. É uma coisa assim incrível. No Paraguai ainda tem as reduções muito bem conservadas, a gente tem esse contato mais perto. Mas voltando à música e à arte, a música, tu vê só, Aldir, os jesuítas tocavam a música porque a música, a arte, ela dispensa a linguagem, ela age direto no cérebro. Quando tu ouve uma música, se tu é chinês, tu ouve a mesma música, se tu é grego, tu ouve a mesma música. Olha a capacidade que ela tem de entrar no pensamento humano, né? Então é uma arte pura, A literatura, tu tem que transformar em palavra e mandar adiante, né? Inclusive vai depender das palavras que tu vai usar, aquilo vai ser melhor ou não melhor aceito pela pessoa que vai ler. A música não, a música vai direto para o sentimento, né? O teatro passa por três passos. Passa pela literatura e depois pela encenação. A música, um passo só. Então, tudo está aqui, tudo é muito interessante e já te parabenizo essa é uma empreitada que vale a pena. Vai ficar na tua história. Wanda, quer dizer mais alguma coisa? Eu queria dizer sobre que a Temos 3 minutos. Memorabilia é história e memória. E uma não exclui a outra. É história e memória. Uma não exclui a outra e uma completa a outra. Exatamente o que ele vai fazer esse projeto. É bem exatamente. Agora? Vai ser em 24? 24. Começamos as gravações. Sim. Vai ser exatamente a memória e a história, uma não exclui a outra, elas se complementam. E eu queria ainda acrescentar a importância do livro. Eu sempre li muito desde criança, porque a gente morava no interior, eu ajudava meu pai no moinho, cuidando para que a moagem não ficasse muito alta, não trancasse as peneiras. E a minha tia Célia me deu de presente a assinatura da revista Seleções. Imaginemos isso no fim dos anos 50, início dos anos 60, alguém ali no meio da colônia estar lendo as Seleções. Então, o livro foi o meu grande companheiro toda a vida. E eu quero, nesse momento, agradecer desta forma à academia, aos que entramos juntos, à direção da academia, a Helena e a Lúcia, a doutora Cildes, que está aqui, o Marco, que ingressamos juntos, a Joemir e a Maria Elisa, que o livro nos trouxe aqui. E o livro nos levará para muitos lugares mais. Associamos isso à museologia, associamos isso à memorabilia, associamos isso àquilo que nós podemos fazer de melhor por todos através da leitura. Ler é como comer e beber. Diz uma autora que eu não lembro, que espírito que não come, que não lê, é como o corpo que não come, morre também. Então vamos ler,
para vivermos corpo e espírito e vivermos bem e multiplicarmos. Muito obrigado por essa oportunidade. Hoje espero não ter me excedido. 30 segundos, Marco, muito obrigado. Agradeço, doutor Alcides. Parabéns. Odi, pela oportunidade de mais uma vez no programa, a professora Wanda, a professora Helena, acadêmicos da Academia de Ciências e Letras, por ter nos brindado com uma cadeira 28. Estamos à disposição da comunidade cultural e me põe à disposição do programa quando precisar. Estamos aqui juntos sempre na TV Erechim. Parabéns pelo teu trabalho. Eu vou precisar e o público vai precisar. Doutor Alcides, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Acho que hoje eu falei mais, falei mais do que o usual, mas na próxima eu volto à minha mudez normal. Muito obrigado aos três, então, cumprimentos por fazerem parte e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.